Obrigado, gente. Boa noite, boa tarde, boa noite para todos. Eu, visto o público, né, eu preparei uma aula bem simples, mais conversada. Vocês vão ver, os slides são bem limpinhos, não tem muita informação, mas o tema que eu trouxe para vocês hoje tem muita informação por trás. Só que, assim, a gente poderia ficar horas e horas falando, mas a minha ideia para hoje, para trazer para vocês, foi trazer alguma coisa que a gente possamos ir conversando mais e pegando essas coisas mais específicas que sejam do interesse de vocês, para pegar os conhecimentos que vocês já adquiriram até aqui e a gente juntar isso e criar alguma coisa que sirva mais para vocês hoje. Então, eu dividi essa atividade hoje em uma aulinha, que vai, acredito, uns 40 minutos, a gente termina, e uma atividade prática, que espero que dê certo, vai ser a primeira vez que vou aplicar, para a gente fazer clonagem aqui na sala, né? Então, os meninos pediram para falar sobre uma metodologia que aplicada na clonagem, que é o Gibson Assembly, mas não é minha praia, nunca utilizei, e o que eu fiz na prática mesmo foi clonagem com enzimas de restrição. Então, eu trouxe essas duas metodologias para a gente discutir um pouquinho, que são as formas como a gente faz a ligação de moléculas de DNA. Tá? Então, isso que a gente chama de clonagem, usar uma ferramenta que vai ligar moléculas de DNA e vai poder amplificar muitas vezes essa molécula e, bom, vai fornecer tudo o que a gente precisa para criar novas estruturas de DNA, novas moléculas, novos circuitos, né, que vocês viram. Talvez eu tenha uma nomenclatura um pouco fora do Eigen, né? A gente que trabalha, ou que biomolecular há um certo tempo, clonagem e as ferramentas e tudo mais, tem uma nomenclatura um pouco diferente,
porque é a nomenclatura, digamos, menos tecnológica, mas a gente vai estar falando das mesmas coisas, né? Vocês vão perceber isso à medida que a gente falar. Então, o que consiste a clonagem? A gente vai ligar duas moléculas de DNA e vai amplificar isso. E para isso a gente, assim, eu minimizei ao único que a gente precisa, ou ao mínimo que a gente precisa para fazer isso, né? Então, basicamente a gente vai fazer uma produção de fragmentos de DNA que são o que a gente quer isolar, quer clonar, quer separar de alguma coisa, né? O que a gente tem interesse, né? Seja um promotor, seja uma sequência de DNA, seja um fragmento qualquer de DNA que a gente quer obter, e a gente vai precisar então desse fragmento. Esse fragmento sozinho, uma molécula de DNA sozinha, ela é degradada, ela se perde. Então a gente precisa colocar ela em um sistema que proteja ela, que permita que faça a replicação natural, né? O mais normal, o mais comum, ou a estrutura mais comum que permite isso, que tem dentro da sua sequência, tem sequências que vão fornecer tudo o que precisa para essa molécula continuar estável, se replicar e tudo mais, são o que a gente chama de vetores. E o mais comum deles são os plasmídeos. Então a gente vai precisar unir esse fragmentinho de DNA que a gente vai obter por diversas formas, que a gente já vai conversar, precisa uni-lo a uma molécula estável, ou que estabilize. Então aqui a gente já está falando de ligação de duas moléculas de DNA. Uma vez que ele está nesse vetor ou carregador, ele está estável, está estabilizado. Mas, assim como a gente pensa nos vírus, ele não está vivo, porque não tem todo o sistema biológico que vai fornecer, vai dar a capacidade dele se expressar como uma molécula carregadora de informação genética. Então a gente precisa, claro, eu não quero fazer mais nada, eu guardo isso na geladeira, pronto, acabou, eu tenho isso para sempre. Mas se eu quero utilizar isso, quero expandir isso, quero aumentar, eu vou colocar dentro de um sistema biológico. Então, uma célula hospedeira. E essa célula hospedeira pode ser qualquer tipo de célula, a gente também já vai conversar um pouquinho mais. O que vai fazer? Isso aqui é uma molécula, agora que tem informação genética. Essa informação genética vai se expressar dentro da célula hospedeira e vai fazer com que cumpra a principal função que a gente precisa, que é a replicação desse material genético. Então, o que basicamente a gente vai ter é uma molécula aqui dentro da célula hospedeira que vai se replicar a cada replicação da célula hospedeira. Então, se eu coloquei essa molécula em uma célula, eu tinha uma cópia. Quando ela se replicar, eu vou ter muitas dessas moléculas. Tá? E a gente precisa depois obter novamente, recuperar essa molécula, né? Então, a gente vai selecionar a sequência requerida ou selecionar o clone de interesse. Até aqui tudo certo? Vocês podem parar, perguntar, aí eu vou aprofundando mais, tá bom? De onde que vai vir nossa sequência de interesse? Então, o que a gente utiliza para a clonagem? E essa é talvez uma das principais questões ao iniciar um trabalho. Então, vocês veem no Einstein, por exemplo, vocês já têm tudo pronto. Entram lá no catálogo, eu tenho minha sequência lá, eu peço para enviar, não sei bem como funciona, se vocês compram, enviam ou recebem de graça, né? Mas a gente tem diferentes abordagens para obter uma sequência se eu não tiver, por exemplo, o catálogo do Einstein, né? A clonagem já tem mais de, fazer umas contas rápidas, uns 50, 60 anos. E não existia o Einstein, então cada pesquisador tinha que encontrar aquela sequência de interesse. Então, alguns tinham interesse por um gene,
outros tinham interesse por uma região específica que talvez tinha alguma função, por exemplo, um promotor, ou inclusive uma sequência de DNA desconhecida, mas que o pesquisador queria conservar para sempre, para posteriores estudos, né? Então podia estocar dentro de fazer uma clonagem para estocar esse material. Então, quais seriam as fontes de nosso material? Então, vamos pensar. Se a gente quer uma sequência de DNA, a gente vai no DNA, certo? Como que a gente busca no DNA uma sequência específica? A gente pode fazer uma quebra, por exemplo, aleatória de um genoma e colocar tudo isso, separar cada um desses fragmentos que se clivou, que se quebrou, e buscar depois, por diversas técnicas, entre cada um desses daí, qual é de nosso interesse. A gente pode buscar um gene específico. Então, a gente pode ir, por exemplo, através do RNA mensageiro. Ele vai codificar para a proteína. Então, ele tem a sequência do gene e tem a sequência completa do gene. Então, eu posso buscar a partir daí. Eu posso mandar sintetizar a sequência. Eu tenho interesse em uma sequência específica, eu mando sintetizar quimicamente, ela chega, eu chega liofilizado, faço a dissolução e já tenho minha sequência. Então, são diversas fontes às quais a gente vai ter acesso para obter a sequência de interesse e que a gente vai poder utilizar. Tá? Então, é importante a gente, antes de começar qualquer clonagem, ter ideia de qual é a sequência e como a gente vai obter e qual é a melhor característica ou qual é o melhor local para obter essa sequência. Então, a gente quando pensa em sequências que a gente não conhece, ou, por exemplo, pensando assim vamos clonar, vamos pegar um gene de algum organismo que é muito especial, está só nesse organismo. Então, a gente pode ir naquele organismo e pegar aquela sequência do gene e separar para a gente fazer clonagem. E aqui, nessa preparação da sequência, a gente vai precisar de uns conhecimentos um pouco mais aprofundados, que são de técnicas moleculares que permitem manipular essa sequência. Então, eu não vou entrar em detalhes, só vou falar assim por cima, quem tem interesse pode pesquisar, quem quiser conversar depois ou agora fazer alguma pergunta específica, fique à vontade. Sobre a PCR. A PCR é a técnica mais simples, a reação em cadeia da polimerase, a técnica mais simples ou mais genérica para a gente poder isso. Então, através dessa técnica, a gente pode selecionar uma sequência de um monte, de uma sequência gigantesca, a gente seleciona uma parte, a gente aumenta a quantidade dessa sequência, a gente consegue fazer simples modificações que depois, na segunda parte do nosso encontro de hoje, vamos a ver como funciona. Então, a gente consegue, além de selecionar, consegue, por exemplo, incluir novos nucleotídeos na sequência. Então, essa é uma técnica que é muito importante para vocês verem. E é que vai basicamente permitir a gente obter um RNA mensageiro, por exemplo, e obter o gene, colocar adaptadores para algumas das técnicas que são, por exemplo, para o Gibson Assembly, que vai permitir aumentar o estoque de uma certa sequência de interesse para a clonagem, que vai permitir incluir sequências específicas para a gente poder cortar nosso DNA, enfim. Essa vai ser a técnica assim, sumada à clonagem, vai ser a técnica que vocês vão precisar mais para entender ou para se auxiliar na clonagem. Então, aqui só a figurinha, né, de um gene, uma sequência de DNA, o RNA mensageiro, e aqui só o processamento dele. Então, só para mostrar para vocês que a gente pode pegar uma sequência de DNA ou pode pegar o RNA mensageiro já processado quando a gente precisa de um gene.
Como que a gente une duas sequências? Para unir duas sequências, a gente precisa primeiro que tenham compatibilidade. E a primeira técnica que surgiu na biologia molecular ou na engenharia genética para a clonagem foi a utilização de umas enzimas que são naturalmente encontradas nas bactérias, umas enzimas que são de proteção, que têm uma função muito simples. Essas enzimas nas bactérias, elas servem como um sistema de proteção. Quando essa bactéria recebe ou é internalizado nessa bactéria um DNA estranho, ele apresenta sequências que são reconhecidas pelas enzimas bacterianas e essas enzimas vão clivar esse DNA estranho. Então elas foram chamadas enzimas de restrição. E elas funcionam como um sistema imunológico bacteriano. Mas os pesquisadores viram que essas enzimas são muito específicas. Elas cortam regiões específicas. E existe uma variedade muito grande de enzimas de restrição. Então, se eu tiver uma sequência específica, geralmente de 5, 10, inclusive um pouco mais de nucleotídeos, e eu tiver uma enzima que reconhece essa sequência, eu posso usar ela para fazer cortes nessa região, nessa sequência. Então, imaginemos, por exemplo, vou botar aqui dois aqui. Aqui na nossa molécula carregadora, né? Vocês viram que é um círculo. Mas se é um círculo, como vou ligar duas coisas, né? Fechado. Então eu preciso abrir, preciso cortar. Esse aqui, o DNA, é uma sequência muito grande. Se eu quero só um fragmentinho, eu preciso fazer um corte, por exemplo, aqui, outro aqui. Então as enzimas da restrição funcionam como tesouras moleculares. E elas vão funcionar de acordo à sua especificidade. Aqui só a figurinha delas, como elas se liga ao DNA. E aqui uma tabelinha mostrando algumas enzimas bem conhecidas, né, e sua capacidade de corte. Então, essa BAM-H1, por exemplo, ela reconhece essa sequência de 5 linhas, 3 linhas, e aqui é a forma de indicação de como elas realizam o corte, né? Então, essa BAM-H1, ela vai reconhecer essa sequência específica e vai realizar um corte aqui e um corte aqui. Corte de dupla fita. Então, se eu tenho uma dupla fita de DNA, vai realizar o corte, esses fragmentos vão se separar. Existe uma variedade de enzimas de restrição e a gente, então, pode utilizá-las para cortar qualquer sequência de DNA. Agora, o que acontece se eu pego um DNA genômico, muita sequência, 3,2 bilhões de pares de bases, e eu coloco uma única enzima de restrição? Ela vai fragmentar, vai cortar onde ela encontrar essa sequência. E essa sequência vai estar em muitos lugares. Então, o único cuidado que eu tenho que ter é de que minha sequência contenha ou tenha essas regiões de interesse e que esteja no local que eu quero. Então, se eu tenho, por exemplo, voltando aqui, o meu circulinho aqui, o vetor, carregador, e eu tenho 20 sequências dentro desse círculo, tem 20 vezes repetida essa sequência da enzima de restrição. Essa aqui. Vai servir para mim? Eu vou acabar com uma molécula toda picotada. Para ele se abrir uma única vez, ele precisa só ter um sítio de restrição. Tá? Se eu quero retirar um fragmento específico desse círculo, eu preciso fazer 2 cortes. Certo? Aí vou retirar um fragmentinho, vou separar um fragmentinho. E se eu quero ligar duas moléculas,
eu preciso que elas tenham duas extremidades livres para se complementar. Tá? Essa é uma segunda vantagem das enzimas de restrição. Então, as enzimas de restrição, aqui tem uma listinha bem básica, as mais comuns, EcoR1, RAI3, HPO1, enfim. E aqui as sequências. Vejam que a gente tem vários tipos de sequência. Elas cortam, a segunda característica importante para a aplicação na clonagem, é o tipo de corte que elas fazem. Então, aqui tem 3 exemplos de corte diferente. Essa corta o DNA em dupla fita, né? Aqui é representada a fita 5 linhas, 3 linhas e 3 linhas, 5 linhas, as duas fitas, né? Essa aqui corta sem deixar extremidades, sem deixar nucleotídeos que sobressaem, né? Então vejam aqui que tem uma setinha aqui, uma setinha embaixo, ela corta aqui ao meio. Então deixa 2 extremidades iguais. Essa aqui, acho que é PUF1, acho que é. Ó. Ela corta bem, em uma fita, corta de um lado aqui em cima e na outra corta do outro lado. Certo? Qual que é o produto disso aí? São essas extremidades com uma protuberância, com alguns nucleotídeos livres, sem dupla fita. Tá? Nesse caso, esses nucleotídeos são com a extremidade de 3 linhas, aqui embaixo sobressalente, e nesse outro caso, mesmo exemplo, só que com a extremidade de 5 linhas sobressalente. Qual é a utilidade disso? Vocês lembram que o DNA ele tem uma capacidade que ele, quando encontra uma sequência complementar, ele se junta, se anela. Eles ficam, por complementaridade, eles ficam juntinhos, certo? Então, se eu obtiver essa extremidade aqui, essa parte final e essa parte final, elas vão ter complementaridade. Se eu deixar ele abertinho, com o tempo eles vão se juntar. Eles não vão estar ligados, eles só vão estar ligados por complementaridade, através de pontes de hidrogênio, não é uma ligação forte, mas eles vão vão ter afinidade, certo? E se eu colocar, imaginemos que a gente corta um circulinho com essa enzima de restrição, o meu círculo vai se abrir. E eu corto uma outra sequência de meu interesse com a mesma enzima de restrição. A gente vai obter 4 extremidades com essa característica. Então, eu vou permitir que as moléculas se anelem por afinidade, se juntem por afinidade. E em um desses casos, minha sequência de interesse vai se juntar a uma das extremidades do meu vetor, do meu círculo. Tá? Esse é o princípio mais simples da clonagem. Em alguns casos é interessante esse tipo de corte, mas o mais útil para a clonagem é esse daqui, porque vai permitir a clonagem com uma maior especificidade e uma clonagem direcional, de a gente colocar as sequências que a gente quer ligar todas na ordem certa. Alguma dúvida a respeito da enzima de restrição? Então, a gente poderia falar bem mais, tá? Mas eu estou tentando ser bem genérico no que respeito a enzimas de restrição. O segundo, esse aqui é o exemplo do que a gente obteria, né? Então, a gente tem nosso carregador, que era um círculo. A gente corta as extremidades com a enzima de restrição, corta com a enzima de restrição a molécula de interesse, que agora vai passar a se chamar inserto, ou DNA recombinante, e a gente vai ter a ligação de 2 moléculas diferentes, que seriam
aquelas moléculas que a gente obtém no Aishin, que a gente pode juntar umas com as outras, né? Então, esse aqui é grafiquinho, um quadro, né? Um mapa conceitual de como a gente atua com as enzimas de restrição e com os métodos de clonagem. Eu vou passar outros também. Então, a gente vai precisar umas enzimas que são chamadas de endonuclease de restrição e generam fragmentos de DNA. Além disso, eu falei para vocês que aqui a gente obtém só afinidade, né? Enlaces pontes de hidrogênio que são facilmente destruídos, não são enlaces covalentes. Mas a gente precisa que isso aqui esteja completamente fechado, que aquele corte entre o DNA, aquela separação, seja fechada e a gente tenha uma molécula completa. Além disso, quando eu corto, o que é mais provável? Se eu estou falando para vocês que a gente corta e abre, o que é mais provável que aconteça? Que depois do corte, elas têm afinidade, se feche. Certo? Então a gente precisa de tempo para colocar nossa sequência de interesse e que aconteça a ligação por afinidade antes que ele se feche sobre si mesmo. Então a gente vai precisar de algumas enzimas acessórias. Uma delas é a fosfatase. A fosfatase vai fazer com que vai tirar fosfatos, né, que são o que vai fornecer energia para a ligação. Então, esses cortes não vão conseguir se fechar. E a gente vai precisar de DNA ligase, está aqui, que vai finalizar, digamos, vai costurar as duas fitas. Então, a gente vai ter uma molécula completa, contínua, sem nenhuma clivagem. Certo, agora a gente precisa falar um pouquinho do vetor, da molécula carregadora. Falei para vocês no início que a gente tem nossa molécula de interesse, nossa sequência de interesse, e que ela vai ser degradada se ela não se ligar em alguma molécula estável. Essa molécula estável é o vetor, que além disso tem a capacidade de aumentar ou de fornecer, digamos, capacidades replicativas dentro de uma célula. Então, esse vetor, o mais comum deles são os plasmídios, que são DNA bacteriano comumente encontrado nas bactérias, um tamanho bem menor comparado ao DNA nuclear, com uma informação mínima também. E essa informação mínima é a que permite a replicação desse material genético dentro da bactéria e que permite a possibilidade, ou que tem a possibilidade de ser isolado e transferido entre bactérias. E o que a gente hoje tem milhares desse tipo de moléculas comerciais e modificadas de todas as formas. Então a gente pode hoje a gente não precisa ir numa bactéria e isolar um plasmídio para poder trabalhar no laboratório. Hoje a gente compra, eu preciso um plasmídio, por exemplo, para trabalhar com uma célula de inseto, então já vem com todos os elementos para cumprir as funções dentro desse tipo celular. Eu preciso de um plasmídio básico, comum, para trabalhar em bactéria, a gente tem esse tipo de plasmídios. Esse aqui é só um exemplo, né, do plasmídio, um DNA circular de dupla fita. No caso, esse aqui tem 4.363 pares de bases. Ele tem esse nome, PBR322. Esse P, sempre que veja na frente, significa plasmídio. E aqui, nesse exemplo daqui, ele tem alguns genes indicados com setas. O principal deles é esse chamado ORI, que a gente vai encontrar em todos os plasmídios, que é a origem de replicação bacteriana. Então, a gente vai
ele vai ser uma sequência que vai permitir a replicação do plasmídio. E é importante que ele tenha, porque a gente quer muita quantidade disso, ele vai precisar se replicar. Vai precisar duplicar o DNA dentro de uma célula hospedeira. E além disso, nesse caso aqui, tem dois genes que são, se vocês podem ver aqui, tem um R aí em cima das letrinhas. Esse é um gene de resistência. Os plasmídios comumente carregam, os plasmídios bacterianos comumente carregam genes de resistência, né? São formas em que as bactérias encontram de se adaptar ao meio ambiente. Porém, nesse caso, são genes de resistência específicos para alguns tipos de antibióticos que a gente já não utiliza mais na clínica, que são basicamente para seleção desses plasmídios. Então, isso vai permitir que quando eu coloque dentro de uma célula hospedeira, o ORI vai permitir que esse plasmídio se replique, esse carregador se replique, e esses genes aqui vão permitir que eu consiga saber qual bactéria ou qual célula hospedeira contém o meu plasmídio de interesse. E além disso, vocês veem aqui um monte de letrinhas, são as enzimas de restrição. Elas, então, são 3 letras e um número romano, indicando a bactéria, né? Essa aqui foi isolada de Escherichia coli, por exemplo, da cepa R1. E são os sítios que são normalmente utilizados para a clonagem. Se eu pegar esse plasmídio aqui, esse círculo azul que vocês veem aqui, é tudo sequência de DNA. Então, se eu colocar em um programa que procura, que tem acesso a todas as enzimas de restrição e procura, com certeza eu vou encontrar muitas enzimas, sítios, alvos de enzima de restrição aqui. Mas, porque toda sequência vai ter. Mas, de meu interesse, só vai ter algumas. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, por exemplo, aqui está marcando que essa EcoR1 só tem um sítio de restrição. Então, não tem, se vocês veem aqui, não marcou nenhuma EcoR1. Isso é interessante. Por quê? Porque eu vou poder cortar esse plasmídio e abrir ele, separar ele, linearizar, só com uma enzima de restrição. Agora, se eu quero, por exemplo, retirar um segmento, vamos pensar, por exemplo, eu quero retirar desde aqui até aqui, toda essa região. Então, eu posso fazer um corte utilizando duas enzimas, a EcoR1 e a SALT1. Tá? Se eu quiser introduzir um fragmento de DNA nesse plasmídio, eu vou cortar o plasmídio com a EcoR1 e meu DNA de interesse com a EcoR1. Vou juntar tudo e ele automaticamente vai se ligar. Tá? Como que a gente, não a gente, né? Como que a gente encontra isso comercialmente hoje nos plasmídios? Então, quando os plasmídios são isolados e preparados para serem comercializados, quem faz eles já deixa eles prontinhos, né? O plasmídio basicamente o rejunte de várias sequências hoje, né? Que vão fornecer todas as funções que a gente precisa, né? Então, quando se faz o plasmídios, a gente encontra uma região chamada MSC, que contém isso aqui. Vejam que aqui, nessa pequena região, tem um monte de enzimas de sítios de restrição. Então, isso facilita a nossa vida. Eu não vou precisar buscar enzimas de restrição, colocar meus plasmídios em uma base de dados para buscar onde que eu vou cortar. Eu já tenho uma região pequenininha, se comparada ao resto do plasmídio aqui, comparada ao resto do plasmídio, pequenininha. E olha quanta enzima de restrição eu tenho aqui. Então, eu posso escolher, eu gosto
dessa enzima aqui. Eu tenho essa enzima aqui que usei, a BAM-H1, que usei para outro experimento. Então, tenho aqui para cortar meu plasmídio, meu vetor. Não, eu tenho a EcoR1, também aqui, a HIND3, enfim, a gente tem uma facilidade de ter todas as enzimas de restrição num lugar único que é chamado sítio de múltipla clonagem. E essa é um fragmentinho que é adicionado ao vetor e a gente também pode clonar ele dentro de um vetor. Assim como a gente clona o gene de resistência, assim como a gente clona o origem de replicação, a gente pode adicionar sequências aí. Então, além da nossa sequência, só para complicar um pouco mais a vida, além de, em lugar de a gente pegar aquele vetor comercial e colocar só nossa sequência, a gente pode modificar nosso vetor. Então, pode colocar novas origens de replicação, origem de replicação eucarioto, pode colocar promotores, pode colocar genes de resistência diferentes, genes de marcadores fluorescentes, enfim, pode colocar tudo o que quiser lá dentro, inclusive um sítio de clonagem múltiplo diferente. Então, isso aí a gente faz com esse corte e cola, a gente consegue fazer isso. Quais são os tipos de células hóspedes? Então, a gente tem todos os organismos que a gente quiser vão ser células hóspedes. Tudo depende do que a gente quer fazer com isso. Eu quero clonar um gene e que esse gene expresse uma proteína super complexa que é encontrada em mamíferos. Então, a bactéria não vai conseguir fornecer todo o necessário para fazer essa proteína super complexa. Tá? Então, eu vou precisar de uma célula eucariota. Então, eu posso usar uma célula de rato, posso usar uma célula humana, enfim. Agora, eu preciso só clonar, aumentar a quantidade de uma sequência que eu tenho interesse. Então, uma bactéria fornece o ambiente mais simples de trabalho. Se a gente pensar características para cultivar cada uma das células, dos tipos celulares que a gente tem aqui, seja de bactéria, de fungo, de plantas e de animais. À medida que a gente avança a complexidade da célula, uma célula eucariota tem um tempo de divisão maior, um requerimento energético maior, um requerimento de espaço de laboratórios maiores. Então, bactéria a gente pode fazer na bancada, cresce a 37 graus, em qualquer lugar. Então, a bactéria acaba sendo o organismo mais utilizado para realizar a clonagem. Quando a gente precisa de uma maior complexidade ou de uma coisa mais específica, aí a gente busca outros tipos de células hospedeiras. Mas, em geral, a bactéria e principalmente a E. coli acaba sendo a mais utilizada para a clonagem. Tá? Então, para fazer a clonagem, a gente vai precisar de uma célula hospedeira, tá? E fazer a introdução do DNA clonado dentro dessa célula. E os tipos de moléculas, vectores, carregadores mais utilizados são os plasmídios, tá? Mas não são os únicos. Dependendo do tipo de molécula, do tamanho da molécula, a gente vai ter outros sistemas maiores de clonagem. Tá? Mas, na base, o plasmídio e as bactérias são o início de qualquer clonagem. Eu coloquei deixa eu ver se vai aqui, um videinho só para mostrar isso para vocês. Using genetic engineering, scientists can create cells that produce proteins they wouldn't ordinarily produce. For example, circular pieces of DNA, called plasmids, found inside bacterial cells, can be engineered to make such proteins as human insulin by inserting the gene that codes for that protein. Special enzymes called restriction enzymes, which recognize, bind to, and cut specific DNA sequences, are used to open up a plasmid in preparation for the insertion of a gene.
Some restriction enzymes leave the DNA with uneven ends, also known as sticky ends, shown here. If the gene we wish to insert and the plasmid are both cut with the same enzyme, these sticky ends will be complementary, meaning they will readily bond with one another. In a follow-up reaction, gene fragments, cut plasmids, and an enzyme that connects DNA fragments are mixed together. This so-called ligase enzyme attaches the sticky ends in the solution to produce circular plasmids that now carry the gene that codes for the desired protein. Note that the efficiency of recombinant techniques is not 100% and may lead to plasmids with no inserts or multiple inserts. Bom, deu para visualizar melhor como que acontece? Então, se a gente pensar assim, eu quero criar um plasmídio, eu conhecer a sequência, eu quero criar uma molécula vetor transportador, e eu conhecer as sequências que eu preciso e tiver de onde tirar, utilizando enzimas de restrição, é só cortar e ir colando até fazer fechamento do nosso vetor. Então, aí a gente tem uma ferramenta de clonagem. E por muito tempo, ela foi super explorada. Quais são os prós? Eu acho que ficou claro, né? Mas os contras. Quais são os problemas dele? Na verdade, não tem muitos problemas. Os problemas que apareceram coisas ou técnicas que funcionam muito mais rápido, muito melhor. Se a gente for pensar, quanto tempo demora a fazer isso? Então, eu preciso fazer algumas reações, utilizar enzimas de restrição, cortar com enzimas de restrição, geralmente 1 hora. Isso eu preciso fazer em vários tubos, preciso fazer purificações, preciso crescer a bactéria, preciso isolar da bactéria, tirar aquele DNA de interesse da bactéria, preciso juntar, preciso verificar. E isso leva uma série de etapas. Então, assim, de uma forma rápida, 2, 3 dias, a gente tem nosso gene clonado, certo? Então, 2, 3 dias de trabalho intensivo no laboratório, né? Estar o dia todo mexendo, pipetando, fazendo trabalho manual mesmo, né? Alguma dúvida a respeito disso? Pode falar. Professor, na real, eu acho que só não ficou muito claro para mim uma coisa. Quando você estava falando, né, sobre enzimas de restrição, você falou que para a gente limitar, né, para um fragmento e não picotear todo o organismo, a gente precisa ter esses sítios, né? Mas como que a gente identifica qual sítio está presente? Como que a gente quantifica isso? Tipo, tem alguma técnica específica para a gente conseguir? Primeiro você, assim, a gente está falando de um genoma, por exemplo, humano. A gente vai encontrar milhões de vezes o sítio de restrição, porque não bom, vamos contar. Que tipo de sítios são esses sítios que a enzima de restrição reconhece? São sequências curtas palindrômicas. Então, elas se escrevem, encontradas na fita 5 linhas, 3 linhas, elas vão estar espelhadas na fita 3 linhas, 5 linhas, complementar. E esses sítios, como vocês viram no plasmídio, o plasmídio tem 4.000, esse aí tinha 4.500 pares de base. Compara com o genoma humano que tem 3,2 bilhões. E tinha umas 5 ou 6 aí na representação, certo? Um plasmídio comum, sem um sítio de múltipla clonagem, que é um sítio artificial, onde estão juntas todas as enzimas que o pesquisador pode utilizar. Então, faz uma conta assim mental rápida, extrapola para 3,2 bilhões de bases. Você vai ter muitos sítios de restrição. E talvez não esteja no lugar adequado. Como que você encontra? Então, você vai pegar, por exemplo, eu estou interessado em obter um gene tal. Tenho interesse de ter isso aí. E eu quero retirar ele com enzima de restrição. É possível? Então, você vai pegar
aqueles região que se encontra, vamos botar um pouquinho aqui. Então, a gente vai ter o DNA, né, e vai estar lá no genoma. Lembra que para pegar o gene no genoma tem os introns, os exons, as regiões regulatórias e tudo mais. E essa região vai ser bem extensa. Então você vai ter que ir lá numa base de dados que tenha sequência, no NCBI você encontra, e ir procurando. Obviamente não é a olho, né? Tem um software que faz a análise, a busca, né? Mas se você quiser baixar em um Word, por exemplo, toda a sequência dessa região, você coloca Ctrl F, né? Ou buscar, né? E coloca a sequência e ele vai te encontrar, certo? Mas tem um software que faz isso diretamente no NCBI. Aí você pega toda essa região e você fala, eu tenho esse sítio de restrição, e aí você busca, naquela região, um gene, por exemplo, do tamanho aí, talvez com os introns, que tem vários milhares de pares de base, com certeza você vai ter muito mais que uma vez as enzimas de restrição, algo para enzima de restrição. Então, quando você extrapolar para o genoma inteiro e você usar uma enzima de restrição, você vai acabar picotando. Vai ser bem difícil você isolar um gene inteiro com uma enzima de restrição. Então, como que a gente acaba fazendo isso? Quando a gente quer uma região do genoma, a gente vai com uma forma mais específica, que é a PCR. Então, você extrai sua sequência de interesse por uma técnica chamada PCR, e você tem um monte daquela região específica, já não tem mais o DNA genômico. Aí sim você pode ir buscar. Então, você tem uma região mais limitada, supõe, sei lá, uns 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pares de bases. Aí você busca, olha, nessa sequência tem minha enzima de restrição, só que está no meio da sequência, então não serve. Vou buscar outros alvos. Se eu quero cortar nas extremidades, vai ser muito difícil achar alvos nas extremidades, porque geralmente vão estar distribuídos aleatoriamente. Então, o que você faz? Você adiciona àquela região um alvo para enzima de restrição específica. Obviamente, um alvo que não esteja dentro daquela sequência de interesse. E você consegue adicionar isso na própria PCR. Então, são 6 pares de bases. Então, você consegue adicionar isso. Parte da atividade que a gente vai fazer hoje é essa aí. Tá? Alguma outra dúvida? Tá? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês querem? Diga. Nesse caso, poderia utilizar o CRISPR, por exemplo, mas aí praticamente ele resolveria o problema pegando uma tecnologia muito mais complexa para se mexer, certo? Mas o CRISPR é uma tesoura molecular, mas ela funciona de uma forma, digamos, mais aleatória ou mais ao azar que se você fizer com enzima de restrição. Porque você precisa, o CRISPR ele vai funcionar dentro da célula. Então você vai precisar de célula viva e vai precisar de muitas células para que em alguma delas aconteça o que você quer. Aqui você trabalha num laboratório, na bancada, num tubo de ensaio. E aí você mistura duas coisas e você sabe que vai acontecer isso. Entendeu? Agora, acho que Seria mais uma técnica em vivo, no caso. o CRISPR é a aplicação mais, é uma aplicação que você pode fazer in vitro, mas você não tem o controle em qual das células vai acontecer a modificação. E você não consegue fazer, por exemplo, você tem 5 sequências que você quer adicionar. Por exemplo, você quer colocar um promotor, um gene e um marcador de fluorescência para esse gene. Com o CRISPR, vai ser muito difícil você conseguir isso. Então, com corta e cola da enzima de restrição, muito mais fácil. E com a outra metodologia que a gente vai ver, muito mais fácil ainda. Uma outra coisa que eu ia fazer uma observação também é que você comentou do Eigen antes, né? Até 2015, né? Que a vacina mostra. 2015, no caso, quando tu submetia uma parte para o repositório do Eigen, tu tinha que fazer todo esse processo aí. Tu tinha que fazer a clonagem da parte que tu queria colocar
no repositório, a gente fazia toda a amplificação, colocava numa bactéria, no plasmid e enviava lá para o repositório dele. Eu não sei como é que funcionava a parte legal disso, né, de enviar material biológico para lá, mas era assim até 2015. Aí eu não sei se o que aconteceu foi com a diminuição talvez do preço da síntese do DNA ou algum processo que modificou dentro da competição, algo do tipo. Hoje tu só submete a parte, não precisa enviar o material físico para lá, né? Então, antes a justificativa para enviar é que eles amplificavam lá e distribuíam para outros times, outros anos, né, que aconteceu a competição. Mas basicamente os times até 2015 acabavam fazendo todo esse processo que você explicou, né? Fazer a PCR a partir da parte, fazer a clonagem no plasmídio e caminhar para o repositório, né? Aí hoje não precisa mais dessa parte física, né? Não sei porque pode ter mudado, não sei se o professor Christian tem ideia. É que também tem uma questão legal por trás disso, né? Também, né? Que ficou mais barato assim, né? Inclusive porque agora tem várias empresas, eles têm que são sponsors, né? Mais alguma dúvida, alguma questão? Pode falar, gente, se tem, por mais que seja uma coisa simples ou ficou complexo, pode falar. Então tá bom. Então vamos para a segunda parte. Por que a clonagem agora ficou mais simples, né? Então o Samuel tinha me solicitado, na verdade, que preparasse uma aula de Gibson Assembly, porque a metodologia que o Eichen utiliza, né? Você me falou? Mais porque, até entrando um pouco naquela questão de prós e contras, né? Acaba que o Gibson, para nós aqui, é uma metodologia mais barata, né? É o que a gente utiliza aqui, né? Tá. Agora vocês vão entender por quê, né? Aí eu acho que o professor Christian já usou, né? Não? Eu tinha entendido que já tinha usado. Eu não cheguei a utilizar essa técnica de clonagem, né? Mas aí vocês vão fazer a comparação e vocês vão ver. O que o Gibson Assembly faz? Na verdade, ele é um kit que vai permitir a clonagem por um sistema parecido às enzimas da restrição, só que muito mais simples. Eu tinha falado para vocês que as enzimas de restrição, elas cortavam uma sequência de DNA e aquela que melhor servia para a clonagem, que tinha mais utilidade para a gente, é a que deixava protuberâncias, né? As extremidades coesivas, né? Que deixam extremidades que podem se ligar por complementaridade. Então, o Gibson Assembly, o que ele faz é utilizar complementaridade. Então, ele vai usar aqui a gente tem duas sequências de interesses e um vector. Ele vai ter essa sequência A com uma extremidade que é compatível com essa região do vetor. Essa extremidade aqui vai ser compatível com, aqui no exemplo, com essa segunda região. E a terceira região vai ser compatível com o vetor. Então, eu tenho todo linearizado e o kit vai permitir que todas essas sequências se liguem automaticamente na posição certa e na orientação certa. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um promotor no A, eu posso ligar a meu gene, já tenho o promotor e o gene juntinhos. E eu coloco ele dentro do vetor. Esse sistema dá para clonar até 15 genes ao mesmo tempo, no mesmo tubo de ensaio. Tá? Então, basicamente, a gente coloca tudo isso dentro desse tubo de ensaio, aumenta a temperatura entre uns 50 e 60 graus, é isotérmico, então vai tudo acontecer à mesma temperatura, e no fim a gente tem nosso DNA prontinho, nosso DNA de interesse dentro do vetor clonado, e a gente pode fazer a transformação da célula hóspede, onde ela vai se amplificar.
Qual é a vantagem? Bom, acho que a vantagem vocês já viram. Qual é a vantagem maior? Isso acontece em 1 hora. Então, eu não preciso cortar com a enzima de restrição, não preciso purificar, não preciso fazer nada. Só pôr todo no tubinho e cortar. E permitir que isso aconteça. Então, a única coisa que eu preciso é que as sequências que eu vou ligar, elas sejam complementares. Então, vejam aqui. Essa sequência laranja é a mesma sequência aqui em laranja embaixo. E azul a mesma aqui. Então, esses dois fragmentos de DNA, tá? Eles têm essa região que é igual. E o meu kit, aqui do Gibson Assembly, no tubinho, eu vou pôr tudo isso aqui no tubinho, com a solução que vem no kit, ele tem uma exonuclease, que vai fazer a degradação da extremidade 5' Ela vai ir comendo o nucleotídeo aqui e vai deixar uma extremidade, o mesmo tipo de extremidade que se chama de enzima de restrição. Uma extremidade coesiva, sem pareamento com a outra fita. Então, se esse daqui era complementar, só voltando um segundo aqui, é complementar a sequência azul, e eu tirei dessa sequência vermelha, eu tirei azul, e da outra eu tirei a laranja, né? Então essas duas são complementares. E o que vai acontecer se eu juntar elas? Por afinidade, elas vão ficar complementares, vão se ligar por pontes de hidrogênio e vai ficar frouxinho aí, certo? Isso acontece em uns 15, 30 minutos, a 50 graus, isotérmico, não preciso mudar nada, só pôr uma mesma temperatura. Aí, uma vez que acontece esse anelamento, vai ter uma polimerase que vai estender aqueles nucleotídeos que estavam faltando, vão ser colocados lá por outra enzima chamada polimerase, e vai finalizar, vai deixar uma dupla fita. Só que essa dupla fita ainda vai ter essas extremidades, esses, digamos, buraquinhos que são os nucleotídeos finais que não estão ligados. Aí uma outra enzima chamada ligase vai unir. Tá? A única diferença, a única obrigatoriedade desse kit é que tem que ter complementaridade nas extremidades. E como que a gente adiciona essa complementaridade? Aqui nesse exemplinho é a mesma figura que eu passei anteriormente, né? A gente tem os dois fragmentos, a exonuclease deixa uma fita sem pareamento, as duas se emparelham, né? Faz a complementaridade, acontece a extensão pela polimerase e a ligase fecha e a gente tem duas fitas ligadas em uma única. A única diferença nesses fragmentos aqui é que eles não têm complementaridade. Mas essa complementaridade pode ser adicionada por PCR. Então, quando eu estou mexendo nesses fragmentos, estou gerando esses fragmentos, eu consigo adicionar a complementaridade. Ah, mas se eu vou usar um vetor comercial, e como que eu escolho a complementaridade? Eu vou pegar uma região de interesse, lá onde eu quero que entre no plasmídio, no vetor. Vou pegar uma sequência curtinha e vou adicionar a meu primer. Meu primer é aquela região que vai definir o fragmento que vou amplificar por reação em cadeia da polimerase. E aí eu vou ter um fragmento que vai ter essa complementaridade. Então, basicamente, a gente pode adicionar isso a qualquer sequência, pode ligar qualquer tipo de sequência em uma hora e pode ligar até 15 tipos de sequências diferentes. Então, o que a gente fazia em 2 dias, talvez 3, a gente acaba fazendo em uma hora, muito mais rápido, com maior especificidade, usando só um kit. Então, por isso talvez
o que vem substituir as enzimas de restrição. Por isso, talvez trabalhar com enzimas de restrição fica menos viável agora, ou menos interessante. Então, aqui só o que a gente... Isso aqui de uma empresa, e eles comercializam os clones já com as sequências complementares, e aí eles conseguem fazer cada um dos plasmídios que eles vendem, dos vetores que eles vendem, já tem essa sequência. Então vocês podem, por exemplo, trocar entre um vetor de clonagem, aquele mais básico que vocês usam só para separar a sequência e manter ela para sempre. Aí vocês querem, eu quero trabalhar agora com E. coli. Então, faz a transferência do gene para E. coli, só por esse sistema. Não, eu quero expressar isso em levedura. Eu quero inseto. Eu quero escolher o vetores específicos, mamífero específico. Então, a gente consegue fazer transferências de vetores, de plasmídio, trocar essa região, essa sequência muito rapidamente. Alguma dúvida? Eu trouxe mais um videoinho. Esse aqui é mais... Esse só trouxe porque ele é engraçado, tá? You say that you got two genes to join. Scar can come between them, and no falling apart. You say that a restriction digest would take too long to get them combined by the end of the day. And I said, what about it's an assembly? Will I get these two genes into one, and then after just 1 hour of incubation, then we'll be ready to transform ourselves.
Oi? O protocolo diz que tem que cantar a música para dar certo. Verdade. Agora vocês vão dormir lembrando da musiquinha. Mas o principal da musiquinha é 1 hora. Que é boa.